Olá, está começando Fala Galera aqui pelo nosso canal LCN. É o momento que a gente vai repercutir aquela tua mensagem para os conteúdos, o que você está pensando dos nossos representantes para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Parada difícil do Maranhão contra o Central de Caruaru, que está há quase 3 meses invicto. E também do Imperatriz, que joga em casa diante do América. Os nossos representantes jogam a primeira em casa e vão decidir fora. Aqui nós vamos mostrar um pouquinho do treinamento do Imperatriz e também o Paulinho Kobayashi, que bateu um papo legal com a galera da Aço TV, com o nosso amigo Mário Reno, com o nosso amigo Carloto Júnior, e pontuou algumas coisas interessantes, exatamente o horário do jogo, né, que colocaram da noite, onde eles gostam, e colocaram para tarde. O Paulinho Kobayashi vai fazer uma pontuação muito bacana. Espero que você esteja aqui para acompanhar e também falando a respeito da decisão do segundo jogo ser na casa do adversário, qual o pensamento. Então a gente vai repercutir tudo isso a partir de agora aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Você não sai daí porque é um instantinho só para a gente voltar. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. E aí você fala com o Mendes, ali na entrada do Quatraque próximo ao sinal, pode fazer uma conexão através dos telefones. Prazer, e que prazer estar contigo, como diria o nosso grande inscrito, torcedor de Valadares, governador Valadares, Robson. É isso aí, ainda tem a vinhetinha, né, Robson? Grande abraço. Olha, meu amigo, minha amiga, estamos com a contagem regressiva porque amanhã é dia de jogão no Castelão, a abertura de mais um mata-mata do Campeonato Brasileiro, já nas oitavas, e o Maranhão Atlético, que passou pela Tuna Luso Brasileira, ganhando o primeiro confronto de 4-1 no Castelão e perdendo o segundo de 2-0, mas na soma dos resultados ficou com a vantagem de 1 gol, 4-3 na soma dos resultados. O Maranhão Atlético se classificou e agora vai pegar o time do América de Natal, o Dragão, aliás, perdão, o Central de Caruaru vem aí. O Dragão é o adversário do outro maranhense, o time do Cavalo de Aço e Imperatriz, que se classificou na segunda colocação, despachou Manaus nos pênaltis. Rapaz, que sofrimento essa do Imperatriz, mas serviu muito a experiência do professor Paulinho Kobayashi para que tranquilizasse o time. Um gol que aconteceu praticamente com o jogo terminando, e aí você tem que colocar o astral da moçada lá em cima. Aí tem uma pontuação também, eu até fiz o comentário anterior, que o professor já poderia considerar colocar o Railan logo no início do jogo. Ele pontuou o seguinte, e vai pontuar, não sei se aqui nessa entrevista, mas ele disse o seguinte, aqui eu vou passar para os senhores. O Railan não tem condição de jogar 90 minutos, por isso ele é resguardado para uma parte mais aguda do jogo, onde ele possa desenvolver o seu futebol em alta intensidade. Portanto, é por isso que o Railan não é titular do Cavalo de Aço, porque ele tem essa deficiência física e ele não aguenta. Porque a gente estranhava, né? Pô, o Railan, toda vez que ele entra bem no time, ele marca gol, ele dá assistência, ele enfim, puxa as jogadas com muita velocidade, e aí está sempre colocado lá no segundo plano, ou seja, para alterar, entrar durante o jogo, o atleta sempre no seu ego quer ser o titular, né? Então, mas o Paulinho Kobayashi, ele veio aqui e já disse o seguinte, olha, o Railan não tem condição, e aí a gente fica sabendo da parte física do jogador que não é adequada, não é boa, por isso ele só entra no decorrer da partida. Aí tá explicado, viu, professor Kobayashi? Tá explicado. O treinamento do Cavalo de Aço tem acontecido lá no Frei Epifânio da Abadia, né? Jogadores na parte física trabalhando bem, esse é o campo onde vai jogar, e
o Cavalo teria mesmo que fazer seus treinamentos aí. Afinal de contas, é o momento de decisão, é o momento que cada jogador precisa saber aquilo que vai fazer, que cada jogador precisa saber essa graminha, bem aí, esse montinho artilheiro que você veio um monte, mas ele precisa saber para onde é que essa bola de repente, se ela vai, de que forma ela vai sair, qual a velocidade dela, se ela vem quicando ou se ela não vem quicando. Então, cada palmo de terreno o atleta ali tem que ter o conhecimento. E aí você treinando, você se adapta muito bem ao estado do gramado. E é isso que os jogadores do Imperatriz estão fazendo. Estão trabalhando no campo de jogo, estão buscando o entendimento de que é preciso você estar muito bem, né? E aí o André Penalva seria esta única dúvida do Imperatriz para recuperar o jogador, para colocá-lo em campo. Eu acredito que ele vai para o jogo, é a hora da guerra, é a batalha final nesse momento, desse jogo, porque é preciso pontuar bem em casa nesse primeiro momento, nessa primeira fase inicial, e depois você ir buscar o resultado ou ainda administrar o resultado diante de um time, que é o América, que vai ter, meu amigo, mais de 15 a 20 mil pessoas lá no estádio Arena das Dunas. Então, o que o Imperatriz tem que ter é muita cautela, muito cuidado, responsabilidade, dá uma ajustada nessa defesa, viu, Kobayashi? Que a defesa do América é uma defesa forte, mas o time do Imperatriz é um time também que agride, que marca gols, né? E aí tem a sua artilharia pesada que vai lançar nesse jogo e nem poderia ser diferente. Vamos ver como é que vem o Cavalo de Açaí para esse confronto. Certo é que o Cavalo está muito certo, trabalhando diante da sua torcida, no estado ou estádio que vai mandar o seu jogo, né? E esperamos que não seja o último jogo do Cavalo de Aço nesta temporada, porque é assim, mata-mata você tem que fazer um bom resultado. E o Imperatriz está com a mística de não jogar tão bem dentro de casa, né? Mas é preciso que nesse jogo jogue muito bem, jogue o que nunca jogou, busque do começo ao fim do jogo o resultado, porque não dá para imaginar que vai empatar o jogo para decidir na casa do adversário. Sim, o jogo vai ficar em aberto se houver um empate, mas obviamente com a desconfiança de todos em relação a jogar na casa do adversário, com uma atmosfera completamente diferente, com uma torcida que eu vou te contar, aquele diabo rubro, né, que é o Dragão, aquela torcida vai invadir a Arena das Dunas, eu não tenho nenhuma dúvida, porque é um jogo de caráter muito decisivo para o time americano. Então vamos aguardar o time do Paulinho Kobayashi fazendo um jogo irretocável para buscar exatamente essa vitória diante do adversário. O Paulinho Kobayashi, ele esteve participando aí do programa da Aço TV, com os colegas Carloto Júnior e também com o Mário Reno, e eles falaram a respeito do horário do jogo, porque aquela desconfiança, eles colocaram para domingo de tarde, para não jogarem sábado à noite, que é o horário que o torcedor do Imperatriz gosta mais. Vamos ver o que é que disse o Paulinho Kobayashi. E depois o Reno pergunta em lance de se o primeiro mata-mata é melhor jogar em casa ou jogar fora, e o que é que diz aqui o Paulinho Kobayashi. Vamos acompanhar. Os colegas da Aço TV receberam o Kobayashi. Aí o Kobayashi com o Mário Reno, né? Barbudinho aqui, Mário Reno. E o Carloto Júnior. Nós treinamos esse horário, né? Talvez o torcedor possa sentir um pouco, né? De não estar presente, né? Alguns que preferem uma praia, alguns que preferem um passeio, às vezes preferem assistir outro tipo de jogo. Mas o torcedor raiz, mesmo aquele que vai no dia a dia, no treinamento, eu tenho certeza que ele vai nos apoiar ali. Nós precisamos do apoio deles, né? E em relação a esse horário de 4 horas, nós treinamos todo dia às 4 horas. Então, talvez assim, eu joguei no América e também fui técnico do América. Lá, se você treinar às 4 horas da tarde, tem uma brisa, tem um vento, refresca. Agora, o campo que tem aqui é diferente do campo que tem lá. Então, talvez assim, a dificuldade pode ser que vire também para o outro lado, né? Então, são situações que talvez eles acharam que poderiam nos prejudicar, mas tem que se responsabilizar também por essa responsabilidade aí de jogar às 4 horas num clima que aqui em Imperatriz é diferente do clima de Natal. E o jogo de mata-mata nunca se decide na primeira partida? Com certeza, com certeza. Isso daí inclusive, é que todo mundo olhou para o nosso jogo, né? Eu, como trabalho com futebol, você olhar os outros jogos também, a maioria, todo complicou no segundo jogo. A maioria, todos complicaram no segundo jogo. Muitos
foram até para os pênaltis também, os que não foram para os pênaltis tomaram o gol também no finalzinho, e já ia, até você ver, o Mark, ele fez 4-1 aqui. Lá, se tomasse mais um gol, ia para os pênaltis. Entendeu? Então, assim, no último jogo poderia decidir também, achando que já seria para os pênaltis, poderia sair também, entendeu? Então, assim, eu falo que nunca está decidido o primeiro jogo, porém, dá uma vantagem, lógico, mas a decisão mesmo vem no segundo jogo. Então tá aí o Paulinho Kobayashi, né, moçada? Você viu aí o Paulinho Kobayashi, que ele falou, e essa decisão então vem mesmo no segundo jogo. Mas na verdade é isso, a análise foi muito boa dele, né? Quando disse, ó, o Maranhão, se pega mais um gol, ia para os pênaltis, né? Então o jogo é em aberto. Às vezes você abre uma boa vantagem, essa gordura é boa para você tentar administrar. Mas o jogo é sem dúvida decidido a segunda partida. E aí é fazer o dever de casa para obter uma vantagem, para tentar na casa do adversário, até quem sabe surpreender o adversário. No mata-mata, tudo pode acontecer. Então, muita sorte ao Imperatriz, ao Cavalo de Aço. Aqui o Maranhão Atlético Clube segue trabalhando ao comando do professor Marcinho, não tem nenhum mistério. O Maranhão está apenas fazendo ajustes, pontuando e vendo as falhas que aconteceram no jogo diante da Tuna Luso Brasileira, sabendo da responsabilidade, o jogador mentalizando de que não existe bola perdida, que em casa você não pode desperdiçar oportunidades, conclama a sua torcida para acompanhar o time amanhã, meia para todos, né, os ingressos à disposição dos torcedores do Maranhão Atlético Clube, amanhã a partir das 9 horas da manhã lá no Estádio Castelão, o dia do jogo. Ainda hoje, até 18 horas, a venda acontecendo lá na sede do Maranhão Atlético Clube. E véspera do jogo, não tem mais o que fazer, o coletivo já foi realizado, o time está preparado, Jorge não vai para o jogo, demais posições sem alteração, e eu assino embaixo com o professor Marcinho Guerreiro, e é isso que o Maranhão tem que fazer, ir para o jogo consciente das dificuldades, de enfrentar uma defesa que é uma defesa muito boa, que já tomou apenas 9 gols nesse campeonato, né? Apenas 9 gols tomou a equipe do Central de Caruaru. Aqui, 9 gols contra, 18 gols marcados e um saldo de 9 gols. É assim. E o Maranhão Atlético Clube que já tomou 15 gols. Precisa estar muito atento aí com o Júlio, com o Kevin, nesse miolo de zaga. No mais, não tem mistério o Maranhão Atlético Clube. Ontem você ouviu aqui o professor Marcinho, a gente trouxe a entrevista dele, e aí o Maranhão vai a campo com Jean no gol, Igor Nunes, e todo torcedor sabe, né? Tá na ponta da língua o Maranhão Atlético Clube. Quem não é torcedor também sabe. Porque é Jean no gol, Igor Nunes na lateral direita, Júlio Nascimento, Kevin, André Radija, Dudu, Railson e pela meia esquerda o Vagalume, lá na frente Rian, Clecione e Rafael. Esse é o time do Maranhão, não tem mistério para encarar o time do Central, sabendo que é um adversário dificílimo, mas o Marcinho conhece boa parte dos jogadores, conhece a estrutura do Central, sabe das dificuldades que o time vai encontrar em campo, mas é tentar buscar esse resultado. Não tem jogo fácil. E é importante a presença do torcedor maranhense lá nas arquibancadas para empurrar o time em busca desse resultado, né? Tanto o Marcinho conhece bem, como o Kobayashi também conhece o América. Como ele mesmo disse, já foi jogador, foi treinador do time do América, então tem conhecimento profundo de toda essa história. O que mais aqui que eu tenho aqui para o torcedor? Tenho aqui o torcedor que marca a presença com a gente, que manda o seu recadinho, e a gente agradece muito aqui a participação dessa galera. Eu tenho áudios do torcedor, né? Tenho áudios do torcedor, e tenho também aqui, para a gente pontuar para a galera, eu tenho também as mensagens que você mandou para nós, que você enviou, e a gente agradece muito aqui a participação da nossa galera. Eu estou precisando de 7 inscritos aqui, hein, galera? De 7 inscritos aqui no canal para a gente chegar a 14 mil. Espero muito que você nos dê essa contribuição, que você nos apoie nesse momento aqui importante para que a gente possa atingir essa marca.
E mais que tudo, que você também possa, de alguma forma, deixar aí o seu joinha, porque você é inscrito aqui no canal, que nos acompanha, não deixe de mandar o seu joinha, o seu like para nós, é muito importante aqui para o fortalecimento do canal, tá certo? Eu tenho o áudio do Francisco, o nosso querido Francisco, que manda o seu áudio, que participa sempre com a gente, já enviou seu áudio hoje, e a moçada que participa também, que não está enviando o áudio, eu quero dizer o seguinte, moçada, no Fala Galera, o teu comentário vai para o ar, aquilo que você escreve também comentando, mandando sua mensagem de texto nos nossos conteúdos também vão ser assistidos por nós. Então essa é a hora de você participar com a gente aqui dentro do canal, na Hora do Torcedor, ou seja, é o Fala Galera. Eu vou começar com o torcedor na linha, antes de ir para as mensagens de texto aqui. E aí eu vou trazer o meu amigo Francisco. Seja muito bem-vindo, meu amigo Francisco. Bom dia, meu amigo Laércio. Opa! Como é que vai, meu filho? Tá tudo bem por aí, Laércio? Tudo certo, graças a Deus. Laércio, eu já estou aqui acompanhando o programa, vendo teu comentário. Tu tá falando aí desse time que vai jogar com o Maranhão. Tá vendo aí, Laércio? Esse time aí, ele pode até não subir, mas ele tem todas as condições para subir, sabia disso? É. Por quê? Porque ele está demonstrando que ele é um bom time, um bom ter certo. Tem bons jogadores, né? Uhum. E o Sampaio subiu aquelas vezes que o Sampaio subiu. Por quê? Porque o Sampaio fez um bom time. Jogadores experimentados, né? Jogadores experientes, né? Na competição. Tá entendendo? Então o time para subir de qualquer fase é assim. Tem que ter um bom elenco, tem que ter um banco, jogadores experimentados, né? Tá entendendo? Jogadores experientes, bom técnico, tá entendendo? Mas deixa pra lá, Sampaio já saiu, né? Vamos torcer para o Maranhão, esse Maranhão, Imperatriz, possa subir, tá bom? Mas lá eu estive pensando, analisando, quando o presidente do Sampaio, ele chegou no Sampaio, o Sampaio era terra arrasada, Sampaio não tinha sede, não tinha endereço, só tinha endereço, camisa e o endereço. Sampaio não tinha crédito no mercado, ninguém queria jogar no Sampaio, Sampaio devia a todo mundo, nós somos sabedores disso. Mas veja bem, Laércio, ele pegou o Sampaio desse jeito. E ele teve condição de levantar o Sampaio. Ele botou o Sampaio onde ele botou. Sampaio quase chega à primeira divisão. Tá entendendo? Ele deu uma sede para o Sampaio, levantou a sede do Sampaio Correia, né? Levantou o nome do Sampaio Correia no Brasil, entendeu? Mas agora na mão deles, o Sampaio chegou onde chegou. E agora, Laércio? E agora? Pelos comentários que a gente vê, Sampaio até sede não tem mais, até vendeu a sede, né? Tá só com as camisas e o nome. E agora para levantar o Sampaio? Ele teve condição da primeira vez, será que ele vai ter condição agora de levantar o Sampaio de novo? Aí que fica a minha pergunta, entendeu? Uhum. Aí que fica a minha pergunta. Entendi. Será que ele tem condição de levantar o Sampaio de novo? A primeira vez ele levantou, entendeu? E agora? O que fazer agora, né? O que aconteceu? O dinheiro acabou? Ou ele não quer mais meter a mão no bolso? Eu gostaria que ele viesse a público e falar, entendeu? Eu gostaria que ele fosse mais claro com a torcida. Tá certo, Laércio? Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, né? Tá bom, Laércio? Então tá. Fica com Deus, Deus abençoe. Amém. Francisco, então,
Quem sou eu, né, para dizer? A gente sempre fala aquilo que eles nos informam. A maquete, a divulgação, eu coloquei aqui, tem até aqui, poderia colocar mais uma vez, né? Centro de treinamento, negociação do Sampaio com uma engenharia que negociou com o Grupo Mateus, que precisava iniciar as obras lá para a construção do supermercado e, consequentemente, o outro CT ao lado seria construído pelo Sampaio Corrêa. Informações, tem máquinas trabalhando. Resta saber se estão trabalhando no CT, na construção dessa nova estrutura, ou se é exatamente lá para a construção do supermercado. O certo é que o que a gente sabe, não tem máquina trabalhando, pode vir aqui que você vai ver já os trabalhos sendo iniciados. Isso aqui muitas vezes eu vi isso. Aí vem mais o quê? Aí vem agora o torcedor dizendo assim, não estão trabalhando porque destruíram a sede, isso a gente sabe, a gente viu os escombros, a gente viu a sede sendo destruída. Mas, se for para a melhoria do Sampaio Corrêa, aí quem tem que demonstrar com seu trabalho que todo mundo, a torcida está errada, que não é nada disso do que falaram, é com trabalho, é o próprio presidente. Que esperamos também que ele venha a público, esmiuçar tudo, acalmar o coração da sua torcida e dizer o seguinte, tem uns que não gostam de mim, outros que gostam, uns que acreditam, outros que não acreditam, mas a verdade é essa aqui, né? Como ele diz, é sempre apaixonado e não tem ninguém mais apaixonado do que o Sampaio Corrêa do que ele. O que é que eu posso informar do Sampaio Corrêa? É o que a gente vê na mídia, o que a gente também informa pelas fontes que a gente tem também, de que ele teve reunião e está trabalhando na SAF do Sampaio Corrêa. E que teve com Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo, que tem investido muito em clubes do Nordeste brasileiro, inclusive no Confiança, para que ele seja também parceiro do Sampaio Corrêa na Sociedade Anônima de Futebol, aqui do Sampaio Corrêa. Quem vai ter que explicar isso e dizer, na verdade, o teor da conversa, em que pé está a SAF do Sampaio Corrêa, é o próprio presidente Sérgio Barbosa Frota. A gente fica aguardando exatamente o posicionamento. Qualquer coisa que eu venha dizer aqui não vai ser absolutamente nada em relação ao que o presidente possa ele mesmo falar com o seu torcedor e acalmar o coração do seu torcedor, que eu sei, nós sabemos, todos estão muito magoados, nós estamos magoados, chateados, porque o Sampaio era a bandeira maior do futebol do estado do Maranhão, quase com acesso à Série A, né? Nós todos sabemos disso também, mas nesse momento está numa situação muito delicada no futebol. A gente aguarda para a gente ouvir o presidente, e assim que ele tiver disponibilidade de falar, a gente obviamente que vai ouvi-lo com certeza. Agora eu vou aqui para o torcedor na linha, torcedor na linha, aqui ó, para as mensagens que você manda no seu conteúdo. Moçada, vá mandando as mensagens dos conteúdos, porque com elas que nós vamos estar aqui sempre inserindo a sua participação, tá bom? É o seguinte, tá aqui ó, e desde que sejam mensagens respeitadoras, gente, não adianta a gente tentar, dentro da nossa chateação, agredir um, agredir outro. Acho que a gente pode muito bem fazer as nossas críticas sem agressões verbais, sem baixar o nível, afinal de contas todos nós somos inteligentes, né? Boa tarde, Laércio, like garantido, nosso amigo da TV Mangue Seco, abraço, Anderson, grande abraço mesmo, muito obrigado. Arnaldo Carlos Alcântara dos Santos, Laércio, estou ligado, aqui torcendo pelos clubes maranhenses, que legal. Dá like também para a participação dessa moçada, essa moçada merece receber o nosso like também de volta. O Maxwell da Silva Dias, esse Rafael trouxe mais flexibilidade ao time do Maranhão, eu gosto muito do Rafael. Acho que ele não deveria nem ter saído do Maranhão, né? Se o Maranhão tivesse com o Rafael, eu acho até que poderia estar bem melhor aí no campeonato, ter feito uma primeira fase bem melhor assim, em relação à campanha, né? Quando o Clecione, por exemplo, esteve mal demais naquela fase, ele poderia ter perfeitamente entrado, fez bons jogos pelo Parnaíba, e o Maranhão recrutou imediatamente o jogador de volta, né? Francisco Sampaio Corrêa, vou torcer para os times maranhenses e ajudar o nosso Sampaio Corrêa. É o que resta dessa festa, né? Marlene Pereira, sou maranhense, não é possível que o time do Maranhão não tenha
4 mil torcedores do clube para ir lotar, não vai lotar, para ir para o estádio, principalmente nesse mata-mata. Torcedor do Maranhão tem que dar mais valor para o clube do seu estado. Vamos lá, Bodão. Ô Marlene, beleza, show de bola, adorei a mensagem. Motivacional para o torcedor. Só o setor 4 cabe o setor 4 mais de 4 mil torcedores e o setor das cadeiras 5 mil torcedores. Olha aí, se der setor 4 e setor 5, já vamos para aproximadamente 9 mil torcedores no estádio, né? Só o setor 4 de arquibancadas mais de 4 mil e o setor de cadeiras 5 mil torcedores. Só esses dois setores do Estádio Castelão, Marlene, para você ter uma ideia. Muito obrigado pela sua participação. Vá para o estádio também, se você estiver por aqui, perto, aqui na nossa Ilha Maravilha. Vai ser muito legal a participação da galera. José Augusto Garcia Camelo. Zé Augusto, bola para frente. Você é um vencedor. Claro, um vencedor, sim. Então, valeu, José Augusto Garcia Camelo, mandando aí mensagem aí para o técnico José Augusto. Wagner Santos Fonseca. Márcio, o futebol maranhense precisa de uma grande reformulação. Com essa geração não dá certo. Deveria ter ajuda do governo também, governo estadual. Claro, o governo também poderia estar ajudando, como alguns outros governos já ajudaram. Mas é preciso que você goste do futebol do estado do Maranhão, que você verdadeiramente veja o que os times precisam. Em alguns jogos aí o governador esteve, salvo engano, no Campeonato Maranhense, vestindo a camisa do Imperatriz lá em Imperatriz, e assinou, salvo engano, ou iria assinar uma ordem de serviço lá para a conclusão do estádio, inclusive com placar moderno, é o que a gente soube, gramado bom, mas acho que tem que ser depois do Campeonato Brasileiro agora. Esperamos que se cumpra. E também dar uma olhada para o Castelão, porque o Castelão está há muito tempo que não tem uma reforma. O estádio Castelão está aí caindo e com estruturas, com vazamentos. Setor 1 nunca mais foi aberto, setor 2 e 3 também estão interditados. E é preciso que se faça um trabalho na estrutura do Castelão também, viu, governador? Quando você estiver aí, daqui a pouco você vai deixar o governo, então tenta se dar uma ordem de serviço também para recuperar esse que é o nosso cartão postal aqui da nossa Ilha do Amor e do estado do Maranhão também, por que não dizer, o nosso estádio Castelão. Então, Augusto Reis, monta um time forte para ganhar campeonato maranhense e voltar para o calendário, né? Voltar a ter calendário. Diz aqui, Pedro Silva Teixeira, rapaz, vocês sabe muito bem que o futebol do Maranhão já acabou em 2022, para cá o futebol do Maranhão acabou. Isso aqui na tua opinião, né, meu amigo? Na tua opinião, beleza, show de bola. Cada um tem uma opinião. Agora, eu não posso responder pela sua cabeça, né? Tem uns que colocam assim aquela venda, que olham só para um lado e que valorizam, talvez como você, Pedrão, valorizam o futebol de fora. Quantos maranhenses tem espalhado no mundo que não passam nem por aqui? Como é que o futebol do Maranhão acabou? E é por essas atitudes, por esses comentários, esses pensamentos, é que o futebol não decola, porque ao invés de você ir lá para o estádio, você incentivar o futebol, você quer só denegrir a imagem do futebol, não gosta naturalmente dos treinadores maranhenses, não gosta dos jovens atletas maranhenses. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Pelos comentários aqui, não apoia o futebol do Maranhão, então gosta de futebol de fora, né? Talvez do Rio, de São Paulo. É isso aí. Mas a gente respeita a opinião de cada um aqui, sem inclusive ofensa, viu, meu amigo Pedro Silva Teixeira? Porque eu sei que você é um cara inteligentíssimo, você é um cara PhD, você é maravilhoso, isso é que eu acho que você é, tá? Então, JR, esses jogadores são bons jogadores aos olhos de quem? É por isso que o Sampaio está onde se encontra. Muito passa pela imprensa que valida esse tipo de jogadores medíocres, de acordo com a opinião do JR 1988. Eu acho que nós temos bons atletas, eu acho que nós temos excelentes jogadores. Pô, nós já tivemos Paulo Sérgio, que vestiu a camisa do Flamengo, que vestiu a camisa do São Paulo, Newton. Ou vocês não têm memória, ou talvez sejam muito jovens também, não sabem da história do futebol do estado do Maranhão, né? Porque para a gente ter os nossos pequenos para ser grande um dia,
você tem que valorizar o futebol do estado do Maranhão. Você tem que ter base. O futebol do Maranhão tem que ter base, mas tem que ter, acima de tudo, o apoio do torcedor, que não vai para o estádio, que deixa os estádios vazios, e é por isso que muitas vezes também se está criticando aqui que o time caiu, que o time não sobe, porque não tem dinheiro, porque não tem recurso, né? E é por isso, se o torcedor fosse para o estádio estivesse lotado, eu duvido muito que não estaríamos em uma situação bem melhor, né? Então a gente também tem que ver aqui, ó, para o nosso umbigo, né? Tem que dar uma olhadinha aqui para nós. Nós somos responsáveis por isso. E muita gente que acha bonito, que fala lindo, maravilhoso, não vai para levar a sua parcela de contribuição, principalmente pagando o seu ingresso. Principalmente, pelo menos o ingresso, quanto mais ser sócio dos times. Porque a gente sabe que o que mais tem no Maranhão é sócio do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, e olha, eles são do Maranhão, viu? Eles são aqui do estado do Maranhão, eles não são do Rio de Janeiro, não. Mande um alô aí para Dona Maria do Carmo, motense boliviana. Mande um alô para Dona Maria do Carmo, motense boliviana. Brasileiro Lula, diz aqui, @brasileiro Lula. Tá dado o recado aqui, ô brasileiro. Lil Chagas, incrível que tive a mesma sensação do Zé. O Bal estava muito mal no primeiro jogo contra o Manauara. Ele estava quebrando tudo nos jogos passados. Nesse mais importante, ele simplesmente deixou passar tudo nas costas dele. Mas é inegável que o Maurício era para ter saído já no segundo tempo. Faltou leitura e noção para ele, viu que já estava amarelado e mesmo assim correu o risco em atacar. E outra coisa, a bola ia para a lateral, não adiantava uma abordagem dessa, né, correndo o risco de errar a bola, acertar o jogador. Agora, essa administração Frota é ridícula, o cara tem que ter hombridade e deixar o clube o mais rápido possível. Tem que confessar pela primeira vez sua má gestão nos últimos 3 anos e deixar para quem realmente queira. Ele só bota a culpa na torcida, mas o MAC não tem torcida e com certeza nunca teve mais dinheiro que a gente. Já que ele mesmo reclama de falta de recurso na Série B, ganhávamos 22 milhões só de cota de TV, fora Nordestão, Copa do Brasil e por aí vai. É hora da mídia marcar firme, é hora dos sócios majoritários pedirem o impeachment urgente. Já chega de babação, diz aqui o Lil Chagas. Eu não sei de quem, porque eu nunca babei Sérgio Frota. Até porque nem um cafezinho aqui eu tomo com o Sérgio Frota pagando na minha casa, tá? Nenhum cafezinho. Mocidade, nos programas esportivos não se fala nada sobre tudo que o presidente Sérgio Frota vem fazendo com o time. E é preciso a imprensa maranhense denunciar essa gestão, que só pensa no seu bolso. A imprensa não pode fazer nada, a imprensa diz, o mais se bate em relação ao Sampaio Corrêa. E eu acho que as pessoas não estão acompanhando os programas esportivos, né? Mas o que mais se bate é nisso. Agora você não pode xingar. Eu sou extremamente contra se baixar o nível, se xingar. Você denuncia. Cabe ao Conselho Deliberativo do Sampaio, aos torcedores do Sampaio Corrêa fazer a cobrança. Vocês fazem a cobrança e nós aqui divulgamos. É assim que funciona. Não sou eu, imprensa, que tem que denunciar. Não sou eu. Até porque eu não sei de nada. Eu não vivo dentro do Sampaio. A imprensa não vive dentro do Sampaio. A imprensa não tem acesso a livros do Sampaio Corrêa, a números do Sampaio Corrêa, livro caixa. Não tem. Então, vamos ver. Quando vem à tona um lance desse aí de desclassificação, time caiu, time vendeu não sei quem, não contratou, é que vem à tona muita coisa e a gente espera que o presidente se explique, dê a explicação para a sua torcida, que é importante. José Carlos Fonseca Carneiro, agora vai deixar o Sampaio, não teve competência para classificar. Francisco da Luz, esse presidente acabou o Sampaio e ninguém diz nada, a imprensa não critica, não bate, tem medo. Medo de quem? De quê? Por quê? O Sérgio Frota é o quê? Alguma pessoa assim que a gente vai ter que ter medo? Por quê? Quem é que ele sustenta? A mim não, né? Então é isso aqui, né? Então vou dar like aqui para todo mundo aqui. O que mais aqui? Não devia nem ter vindo, muito fraquinho. Quem? De Haas, quem? Francisco da Luz, presidente acabou, eu não entendi aqui. Talvez sejam os jogadores, né? Alguns jogadores, isso mesmo. Falando do presidente, do treinador, né? O Zé Augusto que deixou o Sampaio, ele diz aqui, não deveria nem ter vindo, muito fraquinho.
O Liorlando Aguiar, tem que comprar jogadores maranhenses, tem que comprar jogadores maranhenses, pessoas que devem valor ao clube, mandar esses perna de pau tudo embora, esse técnico também é ruim, diz aqui o Orlando. Augusto Reis, Sampaio Corrêa tem que fazer reformulação completa com o presidente técnico em todos os sentidos. Antônio Rodrigues Mendonça, é muita gente. Eu já até falei o Antônio Rodrigues Mendonça, então eu fico por aqui no Augusto Reis, tá? Dado o recado aqui. Então, da galera, o torcedor que marcou presença aqui no Fala Galera, e eu li todas as mensagens que chegaram, tá? Até mesmo as mensagens ofensivas eu li aqui, porque a gente... Primeiro, eu não tenho medo de ninguém, até porque sou um cidadão de reputação ilibadíssima. E aqui, meu amigo, não tem espaço para você ter medo, deixar de falar, mas a gente precisa respeitar acima de tudo, e é o que nós fazemos aqui, tá? Então, muito obrigado aí pela participação da galera, continua interagindo com a gente, isso faz parte do métier, faz parte da discussão do futebol, e é por isso que o futebol ele é maravilhoso, espetacular, tá? Acho que a carapuça serve na cabeça de quem... A carapuça ela é feita exatamente para caber, na minha não cabe, determinadas situações, como imprensa, a imprensa não fala, a imprensa eu divulgo. E o que mais eu gostaria de fazer, que faço sempre, é apoiar o futebol, é divulgar o futebol. Por quê? Porque o que nós queremos aqui, que eu quero pelo menos, é o crescimento do futebol do estado do Maranhão. É isso aí que nós queremos, tá? Obrigado pela tua companhia, a gente se reencontra mais uma vez amanhã, trazendo tudo já sobre o jogo entre Maranhão Atlético e Central, Estádio Castelão, transmissão ao vivo, estaremos acompanhando aqui no canal Les Costa Narrador, inscreva-se se você ainda não for inscrito, eu tenho 7 amigos aí para se inscrever no canal agora aí, depois comentar também com a gente, 7 amigos para a gente completar 14 mil. E vai deixando aí o seu like para nós aqui no nosso canal, Laércio Costa Narrador. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se reencontra então. Manda o seu recado, mande o seu áudio. Grande abraço a todos. Mentalize, passe uma sinergia positiva para os jogadores do Macão amanhã diante do Central. Abração de coração. Belíssima e abençoada quinta-feira para sexta-feira, né? Sexta-feira para todos nós. Abração. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com Mendes, entrada do Quatraque próximo ao sinal aqui em São Luís.